Bom, vamos lá. A página 148 e a página 149, eu havia pedido anteriormente que fosse feito. Inclusive, eu gostaria que vocês me enviassem pelo clipe, não precisa ser foto, pode ser só escrito, a resposta da pergunta 1 da página 149, porque ela fala que a gente já vai falar mais sobre ela, mas ela pergunta sobre os seus antepassados. E aqui nessa página a gente tem que fazer um quadro sobre a nossa turma. Então eu preciso dos dados de vocês para a gente poder montar esse quadro. Combinado? Então vocês me mandem, por favor, essa resposta para que depois eu possa mandar para vocês esse quadro. Certo? Então vamos lá. A gente começa o capítulo 2, e vocês tinham lido, mas eu não tinha falado com vocês ainda sobre isso, falando sobre a diversidade brasileira. Por que o Brasil é um país com tanta diversidade? Né? A gente não tem uma característica única do brasileiro, a não ser a língua portuguesa. Todos falam português. Né? A gente não tem assim, todo brasileiro é negro, todo brasileiro é louro, todo brasileiro tem cabelo cacheado, todo brasileiro é alto, todo brasileiro tem olho azul. Não. O brasileiro, cada um é de um jeito. Por que será que isso acontece? Né? O que leva a essa diversidade física e cultural também. A gente tem uma diversidade cultural muito grande. A gente tem influências de várias partes do mundo. Por que isso acontece? Então ele pergunta logo aqui no ponto de partida, por que você acha que existe tanta diversidade cultural entre os brasileiros? E dentro do que a gente já estudou, a gente pode dizer que assim, a nossa história ela foi feita por vários povos. Não só o povo que vivia no Brasil, que eram os ameríndios, mas também pelos portugueses, que vieram para cá e trouxeram toda a sua cultura, pelos espanhóis, pelos italianos, pelos sírios, pelos libaneses, pelos orientais, tantas e tantas origens de pessoas que vêm viver no Brasil, e que o Brasil sempre foi um país muito receptivo aos imigrantes, até por ser um país muito grande, e em alguns momentos da história até precisar desses imigrantes como mão de obra. Né? Então, esses imigrantes vieram, trouxeram junto as suas características físicas, porque se casaram com outros imigrantes também, ou até nativos, e transformaram a nossa raça brasileira nessa raça diversa, nessa raça de diversidade, né, de diferenças. Então, se existe algum país no mundo que precisa respeitar muito, muito, muito as diferenças, claro que todos precisam, mas o maior é o Brasil, que é o país que tem mais diferenças. É um país formado por diferenças. Então, a gente precisa desse respeito à diversidade. A nossa cultura e a nossa população ela é feita da diversidade. Né? Então, aqui na página 149, vocês leram essa questão. Falamos novamente sobre a questão da autodeterminação da cor da pele, né, que é a variedade étnica, quer dizer, a pessoa ela se autodetermina. Ninguém olha para você e fala você é branco, você é pardo, você é negro, não. Eu me determino, eu sou parda, ou eu me determino que eu sou branca. E eu declaro ao IBGE, na hora do censo, qual é a cor da minha pele. Então, também houve uma mudança com relação a isso, com o passar dos anos e a diminuição do preconceito com a pessoa negra. Né? Que antigamente, bem antes, o preconceito era muito maior, não que ele deixe de existir, ele ainda existe, infelizmente. Mas as pessoas não se autodeclaravam negras e atualmente elas se autodeclaram negras com mais facilidade, certo? E aí eu quero que vocês me mandem essa resposta da pergunta 1 pelo clipe para a gente poder fazer a resposta da pergunta 2 juntos, tá? Que é aqui, eu vou colocar as origens da nossa turma, para saber da onde vem a influência da nossa turma. A partir daqui, o número 3 e o número 4, vocês podem fazer
que o número 4 tem a ver, que tem um restinho aqui, vocês podem fazer lendo. Aí a gente vai falar sobre a diversidade étnica, quer dizer, de raça, de pele, de cor de pele, de raça, e a migração. Vamos fazer uma diferença aqui primeiro do que é migração, imigração e emigração, certo? Migração tem a ver com deslocamento. Os pássaros estão migrando, ou seja, eles estão se deslocando. Então, todo imigrante ou emigrante está fazendo migração, está deslocando. O imigrante é aquela pessoa que veio de um outro lugar para cá. Então, se o meu avô era português e veio morar no Brasil, aqui no Brasil ele era um imigrante. Lá em Portugal ele era um emigrante, porque ele saiu da terra dele. Então, o emigrante é aquele que sai da terra dele. O imigrante é aquele que chega numa terra nova. Deu para entender? Migração é movimento, imigração é quem chega, emigração é quem sai. Tá? As palavras são semelhantes e a gente tem que ter um certo cuidado. E aí vocês vão ler nesse texto da página 151, que vai falar sobre os motivos da imigração para o Brasil. Quer dizer, por que os portugueses vieram, por que os africanos vieram, por que outros imigrantes europeus vieram. Nem todos tinham o mesmo motivo, né? Os portugueses, eles tinham o objetivo de colonizar essa terra. Eles queriam tomar conta desse espaço. Eles se achavam donos do Brasil. Tanto que eles não respeitavam a cultura dos ameríndios. Eles achavam que os ameríndios deviam se comportar como eles. Eles queriam ensinar tudo aos ameríndios. Os escravos negros, os africanos, eles não vieram para o Brasil porque eles queriam vir para o Brasil. Eles vieram obrigados. Então, foi uma imigração obrigatória. Eles entraram no Brasil obrigados. Eles não vieram porque queriam. Trouxeram grande contribuição para a nossa cultura. Né? Muito, muito, muito do que a gente tem hoje é contribuição africana. Mas foi uma imigração obrigatória. Né? E os imigrantes europeus e outros imigrantes, em sua maioria, vieram por vontade própria, ou por incentivo do governo, ou para buscar riquezas, mas vieram por vontade própria. Tá? Na página 152, a gente vai ler também, aí é só uma leitura, sobre o tempo de permanência no lugar onde você está chegando, né? Que às vezes você é um imigrante que vai ficar permanentemente, às vezes não. Muitos árabes e libaneses, quando vieram para o Brasil, eles tinham a ideia, eles até falavam em fazer a América. Eles queriam vir para cá, ganhar dinheiro e voltar para o país deles. Eles não tinham a intenção de ficar. Alguns voltaram, outros ficaram, certo? Além disso, tem a questão do espaço, a questão da motivação, que a gente já falou anteriormente, vai falar novamente. E aí, na motivação, uma coisa que eu esqueci de falar, e que está, assim, atualmente em alta, é a questão dos refugiados. Né? Os refugiados, eles estão migrando dos países deles, né? Estão se tornando emigrantes dos países deles e estão tentando imigrar para alguns países que os aceitem, porque os países deles estão em guerra. Aqui no Brasil, a gente tem recebido muitos imigrantes refugiados de guerra ou refugiados políticos da Venezuela, do Haiti, da Líbia e de outros tantos lugares que estão passando por problemas muito sérios. Essas pessoas muitas vezes perdem suas casas, suas famílias. Há pouco tempo passou até na televisão uma novela que falava sobre isso, né? Sobre a necessidade dessas pessoas buscarem uma nova pátria
e do sofrimento que é para essa pessoa, porque acaba que o refugiado ele sai da terra dele por vontade própria, mas na verdade ele está fugindo de uma situação crítica. Ele não está indo em busca de uma coisa melhor, ele não está indo passear, ele não queria sair da terra dele de verdade. Ele se vê obrigado a sair da terra dele por conta de um problema muito mais sério. Então, eles são os refugiados. E aí a gente vai falar também da migração dentro do próprio país, que a gente até falou ontem na aula de história, anteontem na aula de história, que é o êxodo rural e o êxodo urbano. Né? A gente comentou que quando houve a Revolução Industrial, houve o êxodo rural. Muita gente saiu do campo e veio para a cidade. E aí houve aquele crescimento desordenado nas cidades. Pode haver também um êxodo urbano. Pode acontecer das pessoas... algumas pessoas já estão fazendo esse movimento devido à violência, devido à baixa qualidade de vida nas cidades, estão se mudando para o campo, estão levando a sua vida para o campo, e aí seria o êxodo urbano. Só que a palavra êxodo, ela lembra a gente, ela traz à nossa memória uma questão de quantidade. Né? Então, uma pessoa ir para o campo não é êxodo urbano. Quando muitas pessoas fazem esse movimento, seria um êxodo urbano. Então, o êxodo rural, o maior exemplo que a gente tem foi a questão da Revolução Industrial, quando muitas pessoas deixaram o campo e vieram para a cidade para trabalhar nas indústrias, e a partir daí a gente teve o crescimento desordenado das cidades e todos aqueles problemas que a gente viu na aula de história, certo? Vocês veem que uma matéria completa a outra, né? Então a gente vai acompanhando, a gente vai andando juntinho para poder entender melhor, tá bom? Então, são poucos exercícios, é mais leitura. Queria que vocês lessem com bastante atenção e fizessem, então, para mim, os exercícios da página 148 a 152, sendo que eu gostaria que vocês me mandassem a resposta da questão 1 para eu poder montar o quadro e devolver para vocês a resposta da questão 2. Combinado? Estou com saudades, um beijo e até amanhã na nossa aula de português, tá bom?